o começo da minha fé, eu adoeci, fui para São Paulo, cheguei em Barra, nós pegamos o vapor Benjamin. Foi eu, Joaquim, meu irmão, e outras duas jovens primas. E antes de chegar em Lapa, eu aceitei Jesus como Salvador da minha alma. Então aquele homem, ele trabalhava no bar do vapor. E ali, não sei o porquê, eu era casada, tinha 3 anos que eu casei. Tinha 2 filhos, o casal, José e Suzete. Então, quando chegou ali, aquele moço me viu, o senhor Antônio Matos, ele é de Juazeiro. Ele disse assim: a senhora, você quer aceitar Jesus? Disse: quero. Aí levantei minha mão como sinal. Eu e Joaquim, meu irmão. E em seguida, todo dia aquele moço vinha fazer a oração. Levei 13 dias dentro daquele vapor. Aí quando chegamos em Lapa, Joaquim lembrou. Fomos para uma pousada, um hotel. Joaquim e as 2 primas conosco. Aí quando chegou lá, eu disse: eu não vou entrar nesse cinema. Me levou logo para onde? O cinema. Eu digo: misericórdia, vou ficar aqui na porta. Ele disse: tu não fica aí. Tu não fica aí que alguém vai te matar. Bem dessa maneira. Eu disse: Jesus, tu tem misericórdia de mim. Nova convertida. Aí nós entramos no cinema. Quando passava aquelas imagens, eu abaixava a minha cabeça e ficava clamando quem podia me socorrer. Até chegou o fim. Ali eu saí e aquele irmão amoroso, cuidadoso, ele tinha falado: eu vou no trem fazer uma oração por vocês dentro do trem. Aí quando nós estávamos lá pegando o trem, ele entrou dentro do trem, fez oração. Aí Joaquim, meu irmão, disse assim: você não vai falar nada pro irmão. Fiquei quieta, não disse nada para ele. Mas sabendo que estava errado. De Deus ninguém esconde. Quem é o homem para esconder de Deus? Ninguém. Aí continuamos. Pegamos o trem, viajamos de trem. 3 dias até chegar em São Paulo. Chegamos em São Paulo, eu crente. E aquelas igrejas daquela época, não é a igreja de hoje que tem toda a liberdade. Ali eu ficava ansiosa, quando eu chegava naquela igreja, vendo as pessoas falar em língua, o ministério da Madureira. Falava em línguas e eu não entendia nada. E queria saber o que era que estava acontecendo com aquelas irmãs. Aí tudo bem, tudo passou. Aí quando foi um dia, antes de eu batizar, eu tive uma visão. Aquela visão, 2 policiais que vestem aquela roupa. 2 policiais do Exército. Hoje eu falando, dando essa entrevista, eu sei a altura, sei o corpo daquele policial. 2.
Um pegou no meu braço, um da mão direita, outro na mão esquerda. E subimos no ônibus. Quando chegou dentro daquele ônibus, eu só vi a voz daqueles homens desaparecerem. Aí me deu o versículo da Bíblia. Lê Apocalipse 5, de 1 a 5. Eu não sabia que tinha esse livro. Eu pensava que era um pau de fazer chá frutado. Assim, de chá. Eu contei minha cunhada aquela visão. Aí ela falou, Maria, tem esse livro. Ela pegou a Bíblia, leu aquela Bíblia, aquele versículo, mas não discerniu o que eu queria saber. Aí tudo bem. A vida continuou. Outra visão. No dia de meu batizado. Em 1964, no dia 25 de dezembro. Lembro, 10 horas da manhã. Tinha 260 batizados. Passar nas águas. Então, 9 foram batizados com o Espírito Santo. Eu estava na roda. Ali eu não lembrava nem que existia parente. Parecia se o Senhor me levasse. Naquele momento, eu não ia sentir a dor da morte. Deixei o mundo completo. De tudo, de tudo. Eu louvo a Deus que até aqui Jesus tem me segurado. Passou mais visão. Quando foi, antes do batizado, eu vi um pé de palmeira, e naquele pé de palmeira, eu via descer, eu não conhecia palmeira. Aquela roda de palmeira, eu não conhecia. E descia uma pomba e assentava na minha cabeça. E eu não entendia o que significava. Eu sei que menos de um mês fui batizada nas águas e batizada com o Espírito Santo. Voltei para casa. Cheguei em casa, morava no sítio chamado Riacho Grande, uma fazenda. E ali, eu e meu pai, continuamos pregando o Evangelho, falando do reino de Deus. Nem somente naquele lugar. E era montado a cavalo, eu tinha que ir pregar a palavra de Deus. Aí quando foi um dia que aconteceu uma sobrinha minha, filha de João, meu irmão. Meu pai era um homem muito trabalhador. Este dia ele tinha matado, parece, 4 porcos. E eu carregando água na cabeça, colocando aqueles vasos para encher, para lavar aqueles porcos que ele estava limpando. Aí quando eu cheguei, eu tinha ido umas 3 vezes no tanque, chamava tanque. Quando eu cheguei, a minha sobrinha estava aboiando em cima daquele vaso grande. O que aconteceu? Deus me deu tanta calma, que eu não saí gritando. Peguei aquela criança com os olhos fechados e o ânus dela já estava para fora. Os olhinhos fechados, morta. Aí eu peguei, eu falei, João, meu irmão, tua filhinha está morta. Eu peguei no braço, aí meu pai me deu a criança. Eu dei a criança para meu pai. E nós começamos a orar, buscar mesmo o poder de Deus. Ele em pé e eu de joelho, clamando que Deus mostrasse o sinal. Que eu sabia que ele era Deus. O meu irmão era contra mim por causa da palavra.
Mas ele mostrou esse sinal. Aí o Senhor abre o olho. Aí eu abri o olho. Eu abri o olho, meu pai em pé, orando. Ela chamou: mamãe. Aí eu levantei e aquela criança foi ressuscitada. Não foi assim, negócio de 4, 5 minutos, não, demorou. Mas Jesus fez a obra naquela criança, uma criança muito linda. O que aconteceu depois? Aquela criança deu uma febre e ela não podia olhar para mim. Não olhava. Quando me via, começava a chorar. Agora, eu não sei que mistério foi que ela me viu em mim. Aí, através do passado tempo, eu sei que ela levou 3 dias com febre. Mas está aí para a honra e a glória do nome do Senhor, em São Paulo. Isso aí eu conto porque aconteceu e pessoas católicas viram o que aconteceu. Aí começamos a pregar o Evangelho. Eu, mas meu pai. Aí João aceitou Jesus, através da filha, que viu a filha naquela situação. Aí tudo bem. A montava num cavalo, ia pregar o Evangelho. Eu não posso nem falar quantos quilômetros era. Eu ia pregar. Mas meu pai e meu irmão, do lado da serra, chamava-se Caldeirão. Lá tinha crente da cristã. Mas como era um povo que gostava muito de mim. Teve pessoas que eu orei, aceitaram e viemos embora. Aí comecei a carreira do Evangelho. Aí a viagem aqui para Buriti foi uma coisa assim, tão rápida. Os mistérios de Deus é muito grande. Eu não queria vir aqui para Buriti, porque pensava que tudo que eu tinha lá era tudo na minha vida. Mas não era. O importante era as almas que estavam perecendo sem conhecer a palavra. E eu não entendia o porquê. Aí eu vim para Buriti, senti muito. Cheguei aqui e comecei. E outras coisas que Deus fez comigo. Deus me deu oportunidade, deu trabalhar. Cheguei em 1971, comecei a trabalhar como professora leiga e continuei trabalhando, pregando a palavra de Deus. E nem somente em casa, os cultos eram em casa. Os crentes batistas me deu muita força, que não tinha pastor, não tinha. E outro que me ajudou muito na minha fé, Antônio Jesus Dias de Goiás, através dos rádios. E Mateus Ciência, de Paraná. Esses homens de Deus, me deram muita força sobre o Evangelho. E cada dia que passava, Deus me segurava e me mostrava mistério. Aí continuei a estudar. Estudei, formei magistério, fiz curso em Xique-Xique, 1 ano e 6 meses. Estudei em Barra, estudei em Xique-Xique. E tudo foi a permissão de Deus. E antes de eu passar nesses lugares, Jesus já me mostrava. Como que eu vou? Como que eu vou? E Deus provou.
Mas digo, minha querida, o que Deus me fez. Uma coisa linda. Ali no meio daquele povo, em Xique-Xique, foi 1 ano e 6 meses, caminhando para Xique-Xique, fazendo curso. E com tudo isso, eu nunca saí dos caminhos, envolvia com nada, nada, somente a palavra de Deus. Estudei no colégio São Bonfim, em Xique-Xique, em 2 colégios. Estudei aqui também em Barra, eu e outros colegas de Buritirão. Nós fomos. Aí tudo bem, tudo passou. Aí eu continuei, vim para aqui, mas aonde eu andava era a Bíblia. Aquela Bíblia era dentro da minha bolsa. A primeira coisa que meus alunos via era a palavra de Deus. Hoje, já veio pessoas aqui que trabalham na Globo, que não podia vir aqui para não me ver. E eu não sabia tanta história que aquele rapaz contou. E eu não estava mais lembrando. E outras chegou também, que eu não conheci mais, me abraçou e sabe que eu sou? Eu digo, não. Eu digo, ela falou, é fulano. Através da senhora, que hoje eu sou uma serva de Deus, da sua vida, como a senhora é. Aí tudo bem. A vida foi levando, pegando. Aí, aqui em Buriti, eu fui em um lugar, o nome é perto, Lagoa das Pedras, levar a palavra uma pessoa desviada. E aquela pessoa, foi 3 comigo. Um foi nível, os outros eu não sei mais quem era. Aquela pessoa tinha não sei quantos anos desviado da igreja. Mas o Senhor me mostrou o caminho. Eu nunca tinha ido. Eu sabia que era para o lado que eu ia, mas não sabia aonde entrava a saída, que não era direto na rodagem. Aí passou uma pessoa num carro e depois nós procurou aonde ficava. Ele disse, ficou no caminho, lá atrás, onde vocês iam sair nas casas. Aí tudo bem. Nós chegamos naquela casa, mas a primeira casa que o Senhor me mostrou foi uma serva de Deus. Bate palma, ela saiu, falei do amor de Deus. Aí ela disse assim, eu estava precisando de ouvir. Siga em frente. Na casa daquela irmã desviada, há muitos anos. Todo mundo falou que tinha de falar da palavra. E ela só dura mesmo. E eu calado, eu ficava por último. Sempre por último. Aí quando eu comecei a falar, Deus, eu não, quem sou eu? Ela falou, isso é, eu vou voltar para a igreja. Morreu uma serva de Deus. Quando eu cheguei em casa, meus pés estavam inchados. Por que estava inchado? De sol quente, nem guarda-chuva, nada, não levei na cabeça. E a mulher do pastor, Diocleciano, que foi comigo, e outros que eu não sei. E aquela mulher voltou para Jesus. Ela partiu. Eu fiquei muito sentida. Sabe por quê?
A família disse que era perguntando por mim, que viesse me chamar na minha casa. E ninguém veio. Eu ia no hospital. Aí, tudo bem. Aí continuou a vida missionária. Eu tinha medo de orar, filho. Tinha medo. Quando eu começava a orar, e estava lembrando, não parecia nada. Aí quando eu estava orando, isso aí já foi ter mais coisa. O irmão Edson, em São Paulo, o Senhor me mostrou a casa dele, um Buda e umas coisas que trabalhava no centro de macumba, que eu não tinha medo mesmo, porque quem me garantia era Jesus. Mas antes de chegar naquele lugar, de eu me preparar para mim ir, teve um probleminha lá em casa, na casa da pessoa que eu estava. Eu fui, encostei no mês de maio, um frio. Eu disse, Senhor, eu vou me embora. Chorando com Deus, a garoa na cabeça. Frio chega de mim. Eu ouvi a voz, tu vai, mas vou tirar a tua vida e a vida de alguns que vai dentro do mundo. O que era que eu ia fazer? Era como Jonas, desobediente? Ia acontecer. Aí eu chorei muito, a minha filha me deu conselho, adoeci, até chegou o dia de ir aonde o irmão, valeu, Edson. Ali quando eu cheguei, o senhor, cada uma estação que descia, o senhor dizia, tudo que te ofereci, tu não coma nada. Aí quando chegou na estação de Mauá, eu ouvi, disse, alguém vai me representar fulano e fulano, o testemunho de fulano, eu não posso falar quem é. Aí eu comecei a chorar. Aí ela disse assim, Oséia, o meu sobrinho, ele foi comigo, Gilberto foi comigo, e o Zeni foi comigo. E o Zeni é a mulher, esposa de Joaquim. Aí quando chegamos lá, tinha tanta coisa boa, frango assado, aquele homem naquela alegria, ofereceu café. Eu só dizia assim, Deus que abençoe, não quero não. Aí tudo bem. Aí quando chegou o momento de nós ir embora, eu não sabia o que era. Quando eu entrei naquela favela, comecei a chorar. Eu disse, Senhor, foi aqui que tu me colocou? Tu garante, Senhor. Eu não sei para onde eu vou, Senhor, mas tu vai me garantir. Aí nós entramos. Eu, Zeni, Oséia e Gilberto. Chegou na casa dele, tinha umas imagens que talvez trabalhava em coisas ocultas, me colocaram bem em frente. Mas o Senhor disse, tu vê, fecha a boca, não fale nada. Eu vi tudo, mas eu fechei a boca, não falei nada. Aí, nós vamos embora. Falei, mas primeiro, eu fui ler, José leu um versículo, e Zeni, e Gilberto leu. Tinha outra pessoa, não sei quem era.
Aí eu deixei por último, você me deixava por último. Aí quando eu li só o versículo, Isaías 70, 60, levanta e fica em pé, que eu falarei contigo. E ali eu li, oramos, ele ofereceu tudo, mas depois despedi dele. Aí eu disse assim: seu Edson, você está vendo este pé torto? Eu não vim aqui, não. Eu vim aqui, foi Deus que me mandou. Cheguei na casa dele, eu digo, aqui tinha uma porta azul. Ele me mostrou uma porta, ele disse, traz essa geladeira. Me mostrou outra coisa, não pude falar. Depois que ele se converteu, porque ele me disse que tinha. Eu não pude falar, porque nem tudo podia falar. Aí vim embora para a casa da minha filha. E aí começou. Vim embora. Eu não sabia de nada. Subi com a mala que eu levei. Uma mala de que nível me deu para levar aquela mala. Sozinha. Descia, porque São Paulo não é plano. Descia e subia. E eu com aquela mala chorando. Para onde eu vou, Jesus? Antes de eu ir. Eu ouvia tão branda a voz. Isso é você. O que você tem que fazer, outro não faz. Aí tudo bem, aí eu cheguei na casa do meu filho chorando. Chegava chorando. Porque não é fácil, minhas queridas, pregar o evangelho. E não é de qualquer maneira que prega. Tem que ser revestido do poder de Deus. Porque Deus, ele é mistério. E assim foi continuando a obra de Deus. Cheguei, voltei para casa. Aí quando cheguei em casa, aí foi sofrimento. Fui para o culto. Diocleciano. Saudoso Diocleciano. Ele leu em Jonas. Eu não estava sabendo. Quando ele dizia assim, cuidado, cuidado, que a figueira, a momoeira, ela vai murchar e tu vai morrer. Eu duvidei na palavra do pastor. Quando eu cheguei em casa, orei sentada. Disse, Senhor, se foi aquele pastor, se foi tu, Senhor, que falou na boca daquele pastor, tu me deu o sinal. Não levou 5 minutos. Aí comecei frio, a cabeça cresceu, o corpo cresceu. E hoje, Jesus, me ajuda, tu me perdoa, tu me perdoa. Aí meu esposo disse assim, você não chegou boa? Eu vi você chegar. Ele disse, levanta, pega uns cobertor e joga em cima de mim. Aí ele pegou os cobertor, jogou em cima de mim. O que aconteceu? No outro dia, Maria parece que tinha saído da sepultura. Fiquei com o olho fundo. Sabe para ir pregar onde? Na cadeia, lá na Barra. Para o filho de um pastor que estava preso. Não vou falar o nome do pastor. Aí quando eu cheguei lá, dia de domingo, peguei 2 carros. Peguei um da prefeitura até Estreito. Do Estreito ia o genro do saudoso Egídio. Eu pedi licença ao moço, queria descer. Fui falar com o moço, o dono do carro, Arnaldo. Ele disse, eu lhe levo, dona Maria. Até na Barra, me levou.
Quando chegou lá o povo, a senhora, dia de domingo, a senhora aqui, eu querendo, sem querer falar, eu digo, Jesus tem misericórdia de mim. Lá, fui convidar uma irmã para ir comigo na cadeia. Ali eu cheguei, chovendo. A minha filha foi comigo, a Miriam ali. Oração minha era de joelho. Eu dobrei os joelhos em cada cela. 3 celas que tinha. Preguei o evangelho. Cada um era diferente a mensagem. Tudo que Deus mandava, tocava no meu coração, eu fazia. O que aconteceu? Ali no meio daquele povo, e eu ainda dava o ponto. Não tinha medo, não. Eu moro no Buriti. Pode procurar Maria Ribeiro, que todo mundo me conhece. Não tinha medo, não. Eu falava. Aí, orei, e 2